Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, né, doutor Marcos? É isso aí. Eu sou a doutora Andressa Muchiari, sou advogada, sou tesoureira da subseção de Taboão da Serra e estou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher loira, branca, cabelos compridos e estou vestindo um terninho bege claro. E vou passar a palavra para o meu colega Marcos para se apresentar. Olá a todos, meu nome é Marcos, sou advogado, sou membro da Comissão da Pessoa com Deficiência, a qual a doutora presidente, e vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem moreno, do cabelo preto, uso óculos, uso cavanhaque, estou usando um terno preto com a gravata roxa e uma camisa branca com linhas finas por azul. Vou aprender a fazer essa descrição, né? Perfeita. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a vivência de mulheres autistas adultas. Estamos aqui com Amanda Saraiva de Oliveira. Tudo bem, Amanda? Tudo, olá, prazer, sou Amanda Saraiva. Eu carinhosamente me denomino uma artista autista. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma garota parda, com cabelos cacheados escuros, estou com um vestido cor de creme, com algumas rosas, com uma manguinha preta, estou com as minhas unhas pintadas de preto também. E estou aqui, né, para fazer parte desse bate-papo muito importante, inclusive. Muito obrigada, Amanda. Nos sentimos lisonjeados. A OAB Taboão agradece a sua presença aqui conosco. Para muita gente, o autismo ainda é cercado de estereótipos e, por isso, é essencial abrir esse espaço e escutar as mulheres autistas e suas experiências, desafios, descobertas e potências. E hoje essa conversa é uma conversa, um bate-papo, Amanda, para a gente poder ampliar esse olhar, né, no dia tão importante que é o Dia do Orgulho Autista. Então, eu gostaria que o Dr. Marcos iniciasse aqui com as nossas perguntas. Nós temos um roteirinho. É isso aí. Então, para começar, a gente queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Nesse podcast. Com certeza, teremos aqui uma conversa muito libertadora, muito esclarecedora para a sociedade, né? No bate-papo inicial aqui, né, doutor? A gente já teve uma ideia aí de como vai ser. De como vai ser. Então, você fica à vontade, tá bom? Para responder da forma que você quiser, tá bom? Tá bom. Então é isso aí. Então vamos lá. Quando que você descobriu o diagnóstico de autista? Meu diagnóstico eu descobri por volta ali dos 15, 16 anos. Foi tarde, né? Foi tardio. Porém, eu sempre suspeitei ali que eu tinha alguma coisa, assim, que não fosse igual a todo mundo. Uhum. Então, assim, eu descobri minha cidade e realmente foi algo que eu senti que foi libertador para mim. E o que mudou, Amanda? A forma como você se entendeu depois desse diagnóstico? Depois do diagnóstico, eu comecei a impor mais limites em relação tanto a mim quanto a outras pessoas. Antes do diagnóstico, eu acabava passando por coisas que eu me forçava a passar, por justamente querer encaixar no que a sociedade quer. Uhum. Porém, eu comecei a respeitar a minha saúde também, a minha própria personalidade, as minhas necessidades. Então, realmente, depois do diagnóstico, eu comecei a lutar, né, a querer conscientizar as pessoas também que a gente precisa de acessibilidade. Eu comecei a não me cobrar tanto sobre coisas que eu não preciso me cobrar, só para me encaixar. Então, assim, receber o diagnóstico foi basicamente, assim, uma nova fase na minha vida que realmente me permitiu agir como quem eu sou de verdade. E conte pra gente, assim, como é a sua rotina? Fale um pouquinho mais de você, da sua vida. A gente quer te conhecer aqui, né, doutor Marcos? É isso aí. Bem, hoje em dia eu estou fazendo uma faculdade EAD, faço a faculdade de design gráfico. Como assim, no meu dia a dia, eu gosto muito de criar histórias, não à toa eu vou lançar um livro esse ano. Eu trabalho com ilustração e design influencer, eu também faço vídeos na internet, falando sobre minhas artes e sobre o espectro autista em si.
Durante o dia eu gosto muito de realmente ficar desenhando, é uma coisa que todo dia eu religiosamente tenho que fazer. Eu normalmente tento viver uma vida bem tranquila. Eu recentemente não tenho saído muito de casa por uma questão de mobilidade reduzida. Então, recentemente eu tenho mais ficado em casa mesmo, mas eu faço minhas coisinhas, eu faço minha faculdade, faço minhas lições, eu trabalho de casa quando eu posso, né? E eu vou tentando, adaptando minha vida de acordo com o que eu estou podendo fazer no momento, que são essas coisas que eu acabei de dizer. Marcos? Você falou que você faz faculdade, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse ambiente escolar que é muito desafiador, tanto para os pais quanto para quem frequenta, né? Como que é a adaptação, como que é o respeito das pessoas com o autista e das diversas neurodivergências, né? Bem, na minha época de escola foi bem complicado, por causa que do nada, vamos dizer assim, do nada, simplesmente Amanda se descobriu autista, e aí agora tudo tem que mudar. Então, quando eu estava na escola, eu sempre sofri bullying, independente de eu ser diagnosticado ou não, eu sempre sofri bullying. Isso antes do diagnóstico. Só para ter uma base, o diagnóstico veio com 15 anos. 15, 16 anos. E antes do diagnóstico você já sofria bullying e depois passou a sofrer mais? Sim, eu passei a sofrer mais bullying, mais exclusão, eu realmente fui ficando mais marginalizada na escola depois do diagnóstico. Eu achei que eu ia conseguir mais acessibilidade, mas não foi bem assim. Bem, desde sempre eu era vista como uma menina diferente e esquisita da escola, uma menina muito certinha. Então, desde os meus 6 anos de idade, que foi quando eu realmente entrei na escola, eu sofri bullying. Então, sempre foi uma trajetória um pouco difícil para mim. E depois que eu recebi o meu diagnóstico, ficou mais complicado ainda. Porque eu recebi o meu diagnóstico num momento muito complicado, porque eu estava sem a medicação correta, eu não estava tendo acompanhamento correto em questão de terapeuta e tudo mais, a minha rotina não estava correta para o que eu precisava, né? Não tinha essa adaptação. Então, eu realmente comecei eu vou viver a minha vida de um jeito saudável, de um jeito que eu não tenha que agradar os outros para eu me pertencer ali. E no ambiente escolar, infelizmente, eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque eu, infelizmente, convivi num ambiente escolar que era muito bagunçado, as pessoas não tinham muita noção do que é o capacitismo, do que é o bullying em si. Então, era muito comum o quê? Eu estar bem tranquila na minha estudando e simplesmente os alunos começarem a usar autista como xingamento para uma pessoa burra, para uma pessoa, vamos dizer assim, sonsa. Usar de forma pejorativa, então, né? Sim, usar de forma pejorativa. E muitas vezes eu observava isso e eu ficava meio incomodada. Tanto que teve vezes que eu acabava, assim, perdendo a paciência e eu ia realmente dar uma lição de moral na pessoa. Tipo, cara, você não tem noção, eu estou aqui na sua frente, eu sou uma pessoa autista, e você está usando o meu diagnóstico como um xingamento para outra pessoa. Então, realmente, era muito complicado. Isso sem contar com o barulho extremo que era na sala de aula. E, assim, eu tentei, de todas as maneiras, falar para os alunos, por favor, não transformem a escola, a sala, numa selva. Por causa que realmente, tipo assim, não era tipo, todo mundo falando ali, bem tranquilo, tudo bem. Não, eu convivi num ambiente escolar no qual os alunos gritavam, batiam as coisas. Realmente era uma situação, assim, muito barulhenta. Eu nem conseguia escutar o professor falando muitas vezes. E uma coisa que as pessoas não entendem sobre a sensibilidade sensorial na pessoa autista é que a gente não se incomoda, a gente se machuca, a gente realmente fica machucado. Quando eu estava na escola, eu vivia com infecção de ouvido. Eu realmente tinha infecção de ouvido que nunca passava. A sempre foi difícil? Sim, sempre foi, porque eu sempre estava com dor de cabeça, eu sempre estava com sono, eu sempre estava com o ouvido infeccionado, eu sentia muitas dores no peito por causa do barulho. O barulho, tipo assim, dava uma pancada, eu sentia direto no coração, vamos dizer assim. Eu vivia com o corpo gelado, justamente por não estar bem. Então, assim, eu tentava falar para os alunos, vocês quando estão fazendo essa bagunça na sala sem necessidade, os professores também, porque os professores também, né, muitas vezes não contribuem para isso, ficam batendo na lousa,
ficam gritando com a gente. Eu já tive professor que realmente xingava a gente com palavrões em sala de aula, gritando assim, e eu entrava em crise, por mais que eu não tivesse feito nada de errado. Sim. Mas é uma tensão, assim, que dá no nosso corpo, que a gente entra em desespero. Então, realmente, assim, eu tentava falar, gente, vamos tentar deixar a sala um ambiente mais acolhedor para nós, pessoas neurodivergentes, ou só para quem quer estudar mesmo, porque às vezes... um excesso de estímulo. É um excesso de estímulo. E, assim, o pessoal me via muito como uma chata. Eu sinto isso, por causa do jeito que me tratavam, dava para ver que o pessoal não gostava muito da minha presença, vamos dizer assim. O pessoal me via muito como uma chata, mandona, tipo, a professora batia na lousa, falava, professora, não faz isso, tá doendo, e aí todo mundo ficava meio assim, sem graça, assim, sabe? E muitas vezes, infelizmente, eu era obrigada a fugir da sala de aula. Tanto que, por um bom tempo, assim, na minha realidade como uma pessoa autista na escola, eu não podia assistir minhas aulas, eu não podia frequentar a sala de aula, e eu tinha que ficar jogada nos corredores da escola. Eu ficava jogada nos corredores da escola, chorando. Você chegou a frequentar o pessoal, o coordenador deu um suporte para você? Tinha algum atendimento especializado na escola? Não tinha. Então, realmente, quando eu falo que eu realmente ficava jogada pelos corredores, realmente, eu ficava no meio da escola, eu ficava chorando, eu não tinha suporte. Os coordenadores e tudo mais, o pessoal zombava de mim, eles não me ajudavam, eles me excluíam mais ainda, às vezes eram super grosseiros comigo, e até já chegaram a falar, tipo assim, um dia eu tava tendo uma crise sensorial, né, eu não estava bem, e eu ia ter que ir para casa, e eu estava lá chorando no corredor, e quando minha mãe chegou, simplesmente uma das coordenadoras ali, uma das moças que fica de olho nos alunos, simplesmente começou a gritar comigo e com a minha mãe, falando que eu não deveria estar na escola porque ali não tinha lugar para mim. Que eu não deveria estar na escola e que eu deveria me tratar. Isso daí já fazem alguns anos, né? Hoje você acha que essa perspectiva mudou, Amanda? Depende muito da escola, por causa que é assim. Hoje você está fazendo faculdade. Eu, ainda bem que eu tenho uma turma, tipo assim, por mais que seja EAD, eu ainda tenho contato com os alunos online. E eles são muito respeitosos comigo, me tratam de uma maneira, assim, ótima. Só que, né, às vezes o que se aplica a mim não se aplica aos outros. Mas, por exemplo, assim, se eu for imaginar um ambiente escolar hoje em dia, eu vejo que algumas pessoas ali da escola estão, sim, tentando ajudar em relação, assim, mais acessibilidade, mais inclusão, vamos tentar não ser capacitistas, né? Só que, infelizmente, por exemplo, assim, tem um exemplo de uma escola que eu frequento de vez em quando, que é uma escola que eu estudei, que eu, hora ou outra, apareço lá pra puxar a orelha dos outros e falar, gente, isso aqui tá errado, vamos fazer assim, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu realmente fico de intrometida lá, tentando algumas coisas. E assim, eu às vezes vou lá com alguns projetos, eu já fiz palestra lá sobre o autismo. Então, assim... Você faz palestra também? Quando o pessoal fala assim, manda fazer uma palestra aqui sobre o autismo, eu vou lá e faço. Não cobro nada, porque realmente é uma coisa que eu tenho paixão por fazer e realmente é algo que eu fico feliz de fazer. E, assim, eu vou naquela escola, às vezes, assim, e os professores, os diretores, eles não querem acessibilidade, vamos dizer assim. São pouquíssimos ali que querem alguma coisa. Eu já, tipo assim, o pessoal tá querendo, assim, por exemplo, tem uma sala de recursos. O pessoal quer que acabe a sala de recursos para os alunos PCD, porque acham que aquilo ali... Tem uma resistência, você sente que tem uma resistência, né? Tem uma resistência, porque eles acham que é perda de tempo. Eles acham que é inútil, tipo, tá ali só pra nada, eles não precisam disso. E o que você acha dessa importância? É muito importante, realmente. Por quê? Por causa que na sala de recursos, a gente tem a questão de ter adaptação ao ambiente escolar em si. Por exemplo, quando eu estava na sala de recursos, eu podia estudar tranquilamente lá, porque lá era um ambiente completamente diferente da sala de aula. A sala de aula é extremamente barulhenta, luz branca muito forte, não era um lugar realmente confortável assim, era um lugar sujo. Porque, infelizmente, os alunos não têm essa noção de que tem que deixar a sala limpa. Sim, sim. Então, quando eu ia para a sala de recursos, quando eu fugia para a sala de recursos, eu pegava meus livros que o pessoal estava estudando, pegava meus livros, fugia para a sala de recursos e fazia a lição lá. E depois eu voltava para a sala e falava, professor, fiz a lição. E depois eu voltava, eu ia e voltava. Basicamente, eu ficava transitando na escola
para justamente eu conseguir estudar. Tem uma tranquilidade. E ter a tranquilidade. Eu notei, por exemplo, assim, a evolução de muitos alunos também, né? Porque eu passava a maioria do tempo lá e eu ajudava na sala de recursos no que eu podia, né? Eu meio que ajudei na criação da sala de recursos também. E eu, por exemplo, vejo, sei lá, tinha um aluno específico que eu via ali que ele não tinha muita expressão, ele não falava tanto, ele não era tão expressivo assim, ele era mais fechado. E, recentemente, quando eu voltei lá, eu percebi que esse aluno já estava muito mais desenvolvido, falava mais, gesticulava mais, estava mais feliz, dava para ver que ele estava mais confortável. Então, realmente, além de ter toda a questão do ensinamento, do pedagógico em si, também ajuda a pessoa a se adaptar ao local, faz a pessoa se sentir inclusa realmente. E não que, tipo assim, ela, jogamos aqui e realmente tá ali. Pronto, a gente já tá incluindo, você já tá aqui, mas não é isso. A inclusão não é isso. A inclusão é acolher a pessoa e se ela precisar de alguma ajuda, precisar de alguma adaptação, a gente dá um jeito de adaptar. É sobre isso. Aí tem aquele ditado, né? Não é simplesmente convidar para festa, é chamar para dançar. Seria isso, mais ou menos, né? Tipo isso. Doutor Marcos? Eu pergunto porque, assim, o meu filho, ele é TDAH, né? Então a gente vê que, às vezes, o ambiente escolar é muito difícil, né? Sim. Então, por exemplo, depois que o meu filho passou a ter intervenções de psicopedagoga, com psicóloga, ele passou a desenvolver melhor, né? Mas é um esforço que precisou ser feito, né? Sim. E muitas escolas, graças a Deus, a escola do meu filho, a gente conseguiu essa abertura, mas muitas escolas não estão abertas. Você relatou isso, né? Sim. Os colegas, os próprios professores, né? Não precisam ter um olhar melhor, porque às vezes acaba achando que é uma birra, que é uma personalidade forte, aquilo realmente incomoda, aquilo tira o foco de vocês, né? Sim, realmente. E aí você, sendo isso, você passou, então, ao meu ver, ser uma referência ali na escola, né? Sim. Para a luta de direitos, de acessibilidades ali, né? Como foi para você exercer essa liderança? Eu sou uma pessoa muito teimosa. Assim, eu sou muito teimosa, eu sou muito enxerida. Tipo assim, uma coisa que eu falo muito da pessoa autista é que a gente tem um senso de justiça muito restrito. Sim. Se tá certo, errado, tá errado. Ótimo, E a minha teimosia, junto com essa característica, fez com que eu falasse assim, vocês não vão fazer por conta própria, então eu vou fazer. Eu não tenho nada, eu não trabalho aqui, mas tudo bem, mas tipo assim, eu não consigo ver o meu colega que também é autista, que também é PCD e tudo mais, sofrendo junto comigo, e eu não vou fazer nada. Já que vocês não vão fazer, eu vou fazer. Tanto que, não à toa, quando um vice-diretor chegou na minha escola, que ele não estava lá antes, ele chegou na minha escola, e ele realmente era voltado para essa área da inclusão, da acessibilidade. A gente se juntou, junto com outras professoras da educação especial que estava ali, e a gente falou, vamos pegar essa sala aqui do lado, que é uma sala de reuniões, e a gente vai construir uma sala de recursos, justamente para o atendimento dos alunos. E muita gente ali teve birra, não queria, falava que era gasto à toa, falava que não precisava, que aquele espaço era muito grande pra gente. Então você já inovou aí, né? Inovou. Falou que aquele espaço ali era muito grande pra gente, que a gente deveria, assim, fazer um cantinho ali da biblioteca que era melhor. Então, tipo assim, eles não queriam nem que a gente tivesse nossa própria sala. Mas aí, eu, de teimosia com os outros, fui falando assim, não, a gente tem que ter esse lugar. Os alunos precisam disso. Tipo assim, eu posso não ter ajudado necessariamente com o financeiro de estar ali, mas, por exemplo, o vice-diretor, ele perguntava, o que você acha que deveria ter aqui? Sobre o design aqui, o que você acha que deveria ter aqui? E aí eu falava, não ter luz branca forte já ajuda bastante, porque é menos estímulo, é mais confortável pra gente. Não ter aquele azul escrachado, assim, porque essa aqui, a minha escola era... Nós estamos fora do padrão, doutor. Não, pior que esse aqui é tranquilo. Mas eu digo assim, eu não sei por que as escolas têm isso, de colocar uma cor neon na escola. Eu não entendo isso, parece que é pra deixar a gente desconfortável. Falar assim, bota um amarelinho, bota um creme ali, mais não bota, suave, né? não bota um azul, assim, neon na nossa cara, porque a gente vai ficar hiperestimulado. Sim. Então, realmente fazer aquele local ali ser um local realmente pra acolher a gente. Colocar um puff, colocar ali um tatame no chão, deixar realmente assim, um ambiente acolhedor, colorido. Tanto que a gente pensou assim,
não vamos deixar as cadeiras quadradas assim. Vamos colocar cadeiras redondas para todo mundo interagir, para todo mundo se sentir acolhido. E realmente foi o que aconteceu. Colocaram 2 mesas redondas. As cadeiras não são aquelas, tipo assim, tudo igual a mesma coisa. Elas são coloridas, são diferentes. Então, realmente se tornou assim um local terapêutico. Realmente virou um local terapêutico. Uma sala, né? Sim. E conforme, tipo assim, além da questão uma sala literalmente sensorial. Né? Sim, uma sala que além dos alunos aprenderem, além dos alunos desenvolverem suas habilidades, realmente ficou ali um ambiente seguro, de segurança mesmo. Tanto que eu fugia pra lá. Tanto que eu falava, não tô aguentando aqui, vou fugir pra sala de recursos, porque realmente foi um local assim que ajudava a gente. E também, querendo ou não, essa sala ajudava o pessoal perceber o que estava acontecendo em sala de aula. Por exemplo, eu tinha uma colega, eu não tenho certeza muito bem do diagnóstico dela, mas eu sei que ela era autista e ela possuía provavelmente esquizofrenia. E os alunos pegavam muito no pé dela. Eu não era muito amiga dela, mas era por questão de personalidade que não batia. Mas eu também não, tipo assim, não gostava de ver os alunos fazendo o que eles faziam com ela. Eles realmente, tipo assim, jogavam papel nela, e isso o pessoal já no ensino médio. Imagina o que as crianças não fazem, né? Sim. Então, assim. Brinca que é a turma da quinta série, né? E assim, eu via aquilo e eu ficava, não, isso tá errado. E a sala de recursos também ajuda a gente a perceber o que está acontecendo em sala de aula. Porque às vezes o aluno não tem muita percepção de que, tipo, isso está errado, vou contar para o diretor, vou contar para o vice-diretor. Já quando o aluno está em atendimento, ele muitas vezes dá sinais de que tem alguma coisa acontecendo em sala de aula. E isso o professor percebe e ele consegue levar para a diretoria. Então, além de ser uma assim, adaptação, acolher o aluno em si, também dá para ter mais noção do que está acontecendo no ambiente escolar daquela escola. Então, realmente, tipo assim, ela é útil em diversos sentidos. E o pessoal que fica pensando assim, não, é perca de tempo, é gasto, esse espaço poderia ser outra coisa. Que às vezes, eu não sei se aconteceu, mas às vezes a questão também é que os pais não têm tempo de levar no contraturno, aí acaba sendo mais difícil, né? Sim, sim. Mas você falou um pouquinho da questão de amizade. Em relação à convivência, como é para você fazer amizade? Eu falo isso por causa do estereotipo. A sociedade a sociedade bate muito nessas questões. Autista não faz amizade, tem dificuldade de socializar. Ok, mas a gente sabe que é uma régua. O autismo é uma régua, não existe nenhum igual ao outro. É um espectro. É um espectro. Então, eu gostaria de saber de você. Bem, para mim, socializar, eu gosto de socializar com as pessoas, eu gosto de ter amigos. Porém, eu tenho muita dificuldade de manter esses amigos. E, assim, socializar, para mim, tem muita questão de que é muito cansativo. Eu gosto, mas me cansa muito. Então, por exemplo, eu vou numa festa, 30 minutos depois eu já tô dormindo e tô querendo ir pra casa. Mas não é porque eu tô achando aquilo chato, é porque realmente me cansa, sinceramente. E, tipo assim, se eu vou pensar assim na minha vida, como que foi fazer amizades? Eu conseguia fazer amizades, mas elas não duravam muito tempo. Então, por exemplo, assim, hoje em dia, o que eu tenho de amigo? Meu namorado, um amigo meu que eu conheci online há uns 5 anos atrás, e um antigo amigo meu de escola, que hoje em dia a gente não se fala tanto por causa que realmente a gente seguiu outros caminhos da vida, mas a gente ainda, por outra, se fala. Então, esse meu ciclo de amizade é muito pequeno, porque os outros simplesmente foram. Já aconteceu de quê? Eu pensar assim, nossa, eu tô fazendo um novo amigo, eu tô fazendo uma nova amizade. Aí essa pessoa chega e fala assim, não fica mais perto de mim, não fala mais comigo. E aí eu pergunto, por quê? Porque meus amigos estão me zoando porque você tá falando comigo. Porque eu estou falando com você. Então, não chega perto de mim. Não fala comigo, porque eles estão me zoando. Então, eu passei muito isso. Preconceito. Sim, essa é a parte do preconceito. Sim. Então, realmente era algo muito complicado. E eu notei isso por causa que, tipo assim, depois do diagnóstico, isso começou a acontecer muito mais. Das pessoas que antes falavam comigo tranquilamente, assim, aí recebi o diagnóstico, a pessoa que fazia parte da minha rotina, assim,
simplesmente falou, eu tô com vergonha de aparecer com você na frente da minha família, eu tô com vergonha dos meus amigos e tudo mais. E aí eu fui perdendo amigos, fui perdendo e simplesmente foi acontecendo. Então é assim, no meu caso, eu amo socializar, eu gosto muito de ter amigos e tudo mais, mas eu não consigo. Por causa que, infelizmente, o preconceito, o capacitismo acaba me impedindo, né, de ter, assim, um pertencimento em grupos. Conversar mesmo. Às vezes eu quero conversar, só que aí as pessoas ficam me cortando, as pessoas, elas acham que o que eu estou falando é bobo, as pessoas, às vezes, por causa só do diagnóstico, assim, já me veem como uma pessoa infantil, não me dão muita credibilidade no que eu falo. Então, é complicada essa questão da socialização, porque eu quero socializar, eu quero ter amigos, mas muitas vezes a mente pequena, né, a mente limitada de algumas pessoas, faz com que eu acabo não... Dificulta o processo. Sim. Agora, E você falou que é a infantilização, né? O que te incomoda? Qual a atitude das pessoas que mais te incomodam? Me tratar como criança. Eu estou indo para os meus 20 anos de idade e tem gente que me trata como se eu tivesse 8 anos, 10 anos de idade. A pessoa fala comigo com vozinha, as pessoas já me ofereceram ajuda para ir no banheiro. Eu tenho quase 20 anos, já me ofereceram ajuda para ir no banheiro. O pessoal acha que eu não consigo fazer as coisas. Por exemplo, quando eu falo que eu arrumo meu cabelo, a pessoa fica impressionada. Quando eu falo que eu tenho um namorado, a pessoa fica tipo, que a sua mãe deixa? Nossa, como assim a sua mãe deixa você namorar? Gente, se eu tenho 20 anos. Então, e tipo assim, o pessoal acha que a gente é criança. Tanto que essa questão do anjo azul é algo muito complicado, porque traz assim essa visão pra gente de que somos santinhos, a gente não faz nada de errado. Traz essa questão também de que o estereótipo de o autista ser só menino, e tipo assim, durante um bom tempo, meninas não eram diagnosticadas com autismo, justamente por causa dessa bolinha, assim. Sim. É só menino que é autista. Se for menina, é personalidade forte, é ansiedade, é estresse e tudo mais. Então, e também tem a questão, tipo assim, essa questão do anjo azul infantiliza a gente. Porque quando a gente pensa no anjinho, a gente pensa na criança, em algo delicado, fofinho e tudo mais. Mas a gente cresce, a gente segue a vida. Quando eu falo que eu faço faculdade, que eu escrevo, que eu faço palestra, que eu me arrumo, que eu faço vídeo pra internet, o pessoal fica tipo, como assim? Você... E tipo assim, uma coisa que eu também não gosto de falar, mas você nem parece ser autista. Isso não é um elogio. Um monte de gente fala isso pra mim e fala, nossa, mas você nem parece ser autista, você é tão bonita, você fala tão bem. Né? Você qual a característica física do autismo? Então, tem, eu diversas vezes já me falaram, nossa, mas você é tão bonita pra ser autista. Eu fico, gente, mas tipo assim, tem muito essa questão de, tipo, por eu ter esse desenvolvimento, o pessoal acha que eu não deveria ser autista, que eu não pareço autista, e muitas vezes falam isso. Você não parece ser autista, nossa. E aí, se eu reclamar, a pessoa fala, como assim eu não pareço autista? Autista, tá? A pessoa fica já na defensiva, não, mas é que eu tô tentando te elogiar. Mas como assim tá tentando me elogiar? Não faz sentido. Eu explico, só porque eu não tô dentro do que você espera de uma pessoa autista, porque infelizmente o que o pessoal espera? Espera uma pessoa que não fala, uma pessoa que fica babando e fica toda torta e tudo mais, e fica com a camiseta do autismo, o boné do autismo e tudo mais. E, infelizmente, isso é a visão que eles têm da gente. Hoje você é o nível de suporte 1. Nível de suporte 1. Então, só para entender, é importante as pessoas terem essa visão, né? Porque o autismo é uma regra quando a gente fala, porque assim, são vários níveis de suporte. Né? A Amanda é uma pessoa que estuda, que trabalha, que escreve, então assim, tem toda a capacidade, né, necessária de exercer aí a sua vida e atividade civil, né, doutor? Exatamente, né? Na verdade, a gente vê que a sociedade criou uma bolha, parâmetros ali, e quem sai daquele parâmetro chega a questionar o diagnóstico, né? Porque, que nem você falou, você... Então, quer dizer que o autista é ligado à pessoa que não é bonita, né? Você vê que são preconceitos, né? Falas capacitistas que se a pessoa não tem uma personalidade, o nível de questionamento igual a Amanda, ela acaba se deprimindo, né? Sim. É uma coisa absurda isso. E eu acho que esse é um quadro, né, Amanda? A questão disso mexe muito
com você, né? E com as pessoas com autismo. Essa questão da infantilização da gente me pegou muito durante a vida. Por causa que sempre me viram como, ai, a Amandinha é inocente, a Amandinha a Amandinha parece ser tão mais nova do que ela é, não sei o que, não sei o que lá. Sendo que não é questão disso. Tipo, eu tenho a questão da regressão de idade involuntária, é uma questão que realmente eu tenho. Mas quando eu não estou em regressão de idade, o pessoal me trata como criança também. Fala comigo com vozinha, me oferece ajuda até para respirar às vezes, e eu fico tipo, gente, eu consigo fazer as coisas, se precisar de ajuda eu peço. Tipo assim, realmente a pessoa às vezes olha para mim e acha que eu não consigo fazer as coisas só por causa desse cordão. E isso não acontece só comigo, acontece com outras pessoas Também. Essa é a minha também. dúvida, o cordão ajuda ou atrapalha? Porque assim, tem essas duas visões, você me passou uma agora. Eu utilizo para minha filha, pra quem não sabe, sua mãe é típica também, a Isabela. A gente se utiliza até mesmo por segurança. Para você, mais ajuda ou atrapalha? Depende muito do local e depende muito de, tipo assim, como é que a sociedade vai reagir, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que, tipo assim, nos deixa em segurança, tipo assim, a gente tá mostrando, ó, diagnóstico tá aqui e tudo mais, porque, por exemplo, se eu sair na rua sem isso aqui, o pessoal não vai entender. O pessoal não vai querer me dar acessibilidade, não vai querer me acolher. Por quê? Por causa que eles vão achar, tem nada, entende? Não precisa de ajuda, não precisa de acessibilidade. Um acolhimento. Sim, ajuda a acolher, porém, dependendo do local, por exemplo, ambiente escolar. Infelizmente, as pessoas vão ver aquilo ali, vão ver o cordão e vão lá falar, ah lá, é autista, ah lá, é neurodivergente, não sei o que, já começa. Então é toda uma questão, tipo, é para ajudar? É. Mas se as pessoas não forem ensinadas, não forem instruídas de que ser autista, ser neurodivergente, ser PCD no geral, não é motivo de chacota, não é motivo de virar piada, de xingamento, vai ter esses momentos de que a pessoa vai ser capaz de pensar com a gente, vai enxergar a gente como criança e vai usar a gente como xingamento. Muito importante, né, porque nas escolas precisamos de campanhas mais efetivas, né, para evitar esse bullying, esse capacitismo dentro e preconceito dentro das escolas. Principalmente começando cedo, né, com essa informação com as crianças, né, você já aprender a respeitar, a entender, né, que o colega pode precisar, talvez, ali de uma cooperação, né, e que aquilo não é birra, né, mãe, na verdade é tá ajudando o próximo, né. É esse entendimento que precisa, acredito, às vezes, colocar na cabeça dessa geração nova. Sim. Caminhamos agora para o final, o papo está muito bom, gente, estamos amando. Teria muito mais conteúdo, né, muito doutora? Mais conteúdo, com toda certeza, acho que vai ficar o 2 e o 3 da Amanda. Tá? Gostaríamos de saber, Amanda, quais são os seus sonhos ou objetivos para o futuro? No momento, meus sonhos, meus objetivos têm, por exemplo, assim, para a vida pessoal, eu quero muito me casar, eu tenho um namorado e eu tenho vontade de me casar com ele. Sempre, desde muito novinha, assim, eu sonho em me casar, ter uma família. Depois de um tempo, assim, eu planejo ter pelo menos um filho. Na minha questão dos estudos, eu planejo continuar estudando. Eu, no momento, faço design gráfico, mas eu tenho vontade de, por exemplo, ir para artes visuais, que realmente é a área que eu tenho uma paixão enorme. Ir para a área da literatura também, porque eu desenvolvi uma paixão também por escrever livros e ilustrar livros, principalmente para a área infanto-juvenil, para o pedagógico, para o terapêutico. Então, eu planejo continuar vendendo minhas artes, fazendo a faculdade de artes, design, planejo ir para a pedagogia também, quem sabe um dia trabalhar nas salas de recurso, porque eu também tenho muita vontade de seguir nessa área também. Continuar realmente nesse caminho que eu estou seguindo por agora. Fazer livros, fazer ilustrações e realmente continuar nessa conscientização sobre o autismo, neurodivergência e acessibilidade. Maravilha. E assim, a mensagem final, né, doutor? Qual que seria uma mensagem para o mundo que você deixaria sobre o transtorno do espectro autista? Basicamente que a gente não é limitado, vamos dizer assim. A gente não é incapaz, a gente não é inferior a pessoas que não são neurodivergentes. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba sendo impedido de seguir as nossas vidas
por causa de um preconceito, né, aquele capacitismo de que a pessoa autista não sabe fazer nada, a pessoa autista não sabe falar, não sabe interagir, a pessoa autista atrapalha, é lerda. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Inclusive, é por isso que eu não tenho achado emprego até agora. As pessoas veem lá o CID F84 no meu currículo e já falam, não vou continuar. Limita. Infelizmente, as pessoas não têm em mente que a gente é como qualquer outra pessoa. A gente só precisa de acessibilidade. A gente a gente consegue fazer as coisas normalmente. Conseguimos fazer as coisas e seguir a vida com todo mundo. A gente só precisa de acessibilidade e inclusão. Então, é basicamente isso. Não excluam a gente, e sim nos deem acessibilidades, que aí a gente vai poder ajudar todo mundo. Poderemos trabalhar, poderemos seguir nossas vidas, poderemos estudar e tudo mais. A gente só precisa desse acolhimento e desse espaço na sociedade. Sim. E por isso estamos aqui, né, doutor? Isso aí. Gostaríamos de agradecer a Amanda. Foi uma aula, né, doutor? Com certeza. Uma aula, estou até emocionada mesmo. Porque eu tenho uma filha, né, a Isa. Eu vejo muito, né, a gente fala que é uma régua, né, mas eu vejo muito a Isa na Amanda. Né, e isso é gratificante para a gente fazer um trabalho, trazer essa conscientização, isso no Dia do Orgulho Autista, uma autista aí que com toda a vida pela frente e vai ter muito sucesso. Gostaríamos aí de saber a data do livro, se tem data de lançamento, né, doutor? Exatamente, para poder prestigiar. Ainda não tem uma data específica, porém, se eu não estou enganada, o lançamento será na Bienal do Livro de São Paulo, e vai ser por volta de agosto, setembro, por aí. Ainda não tem uma data específica, porém eu sempre estou anunciando novidades e tudo mais nas minhas redes sociais. Isso, gostaria que você passasse as suas redes sociais para o pessoal, para te seguir, para te conhecer seu trabalho. Bem, eu estou principalmente nas áreas do Instagram, TikTok, eu também tenho YouTube, mas eu não sou tão presente por lá, porque são vídeos muito mais longos. Mas, por exemplo, no Instagram e TikTok é a mesma arroba. É Saraiva, _Chan, é CHAN. E aí lá eu mostro minhas artes, eu mostro um pouco da minha rotina como autista, eventos que eu vou, que eu participo, e também, né, vou falar bastante sobre essa questão do livro que eu estou fazendo. Obrigada, Amanda. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço pela oportunidade. Você continua sempre compartilhando esses ensinamentos. Para nós foi assim, um grande aprendizado de ver que, embora a sociedade tente rotular, vocês são muito capazes de conquistar tudo aquilo que vocês almejam. Sim. Né? Então é isso. Muito feliz. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da OAB Taboão da Serra. Eu sou Andressa Luquiari, sou advogada, tesoureira da OAB Taboão da Serra e também presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, loira, estou vestida de um terninho bege claro. E gostaria aqui de apresentar os nossos colegas que estão conosco hoje. Dr. Marcos. Isso aí, olá. Meu nome é Marcos, sou advogado, sou membro aqui da Comissão da Pessoa com Deficiência, ao qual a doutora Andressa é presidente. A minha autodescrição, eu sou homem, moreno, com cabelo preto, cavanhaque, estou usando um terno preto, uma gravata roxa, uma camisa branca com listras azuis. E hoje estamos aqui para ter esse bate-papo esclarecedor aí, né, hoje celebrando o Dia do Orgulho do Autista. Estamos aqui também com a nossa querida Rebeca Gatti, coordenadora da Pessoa com Deficiência aqui da Prefeitura de Taboão da Serra. Rebeca? Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sou uma mulher, vou fazer minha autodescrição, sou uma mulher parda, dos cabelos feito luzes, à altura dos ombros, estou maquiada com batom vermelho, uma blusa branca e calça marrom, e faço uso de um sapato adaptado do lado direito 4 centímetros e do lado esquerdo 100 centímetros algum. Hoje sou assistente social
e coordenadora da pessoa com deficiência no município de Taboão da Serra. É um prazer estar aqui com vocês para nós podermos dialogarmos, falar um pouco sobre o orgulho da criança e da pessoa autista. Dando sequência, vamos conhecer a nossa entrevistada de hoje, um tema de muito importante, que é a vivência de mulheres autistas. Estamos aqui com Isis Nascimento. Tudo bem, Isis? Tudo bem? Boa noite. Eu sou a Isis Nascimento, eu sou professora especializada em educação especial. Sou mãe também de 3 crianças com autismo. E vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda. Atualmente estou com o cabelo trançado, meu cabelo é crespo, mas estou utilizando tranças loiras. Tenho os olhos castanhos claros, estou com uma blusa bege de tricô e uma calça cinza. Dr. Marcos, dá sequência? Claro. Então, primeiramente, nós queremos agradecer a presença de todos aqui nesse podcast, né? E falar que o bate-papo aqui vai ser descontraído, mas, acima de tudo, esclarecedor, né? Você carece ainda de muitas informações sobre o espectro autista. Então, o nosso intuito é de trazer esclarecimentos, né? Então, fique à vontade para responder da forma que você bem preferir, tá bom? E a gente pode começar, né? A doutora Andressa vai iniciar aí com as perguntas. Vou deixar a primeira pergunta para a nossa Rebeca, da coordenadoria. Ela acho que vai querer te conhecer um pouquinho melhor, né, Rebeca? Por favor, Isis, conta pra gente um pouquinho como que foi para você descobrir sobre o autismo na vida adulta. Olha, foi algo muito difícil ao mesmo tempo, porque eu já acabei de receber o diagnóstico do meu filho mais velho e do meio, até então, e estava muito óbvio para algumas pessoas e para mim nada. E quando eu ouvi que eu poderia ser autista, o primeiro foi da psiquiatra dos meninos, e ainda eu tinha uma colega de trabalho maravilhosa, que é mãe de uma moça autista, né, que na época era uma criança, e ela me falou o óbvio, né, que eu poderia também ser autista, e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, porque assim, será? Por quê? Porque às vezes eu ficava me questionando por que é óbvio, as pessoas para mim não, até que a psiquiatra das crianças me encaminhou para fazer a avaliação neuropsicológica, e aí eu procurei a mesma neuropsicóloga que fez a avaliação dos meus filhos, e quando eu lembro exatamente, quando eu mandei mensagem para ela, com o encaminhamento, com a foto, a primeira coisa que ela me respondeu é: eu sabia que você ia me procurar mais cedo ou mais tarde. E aí eu fiquei assim, tipo, Então, né? concordo que Foi no bem longo engraçado. processo de aceitação, porque assim, até então, dá aquele primeiro impacto, né? Como que eu vou lidar, como que é a deficiência, o que fazer, quais são os diagnósticos, quais são os tratamentos, e acho que foi por isso que ela falou que você a procuraria. E também eu tive uma reação não tão normal como as outras mães têm. E a primeira reação de uma mãe quando recebe o diagnóstico do filho de uma deficiência, ela vai esbravejar, ela vai chorar, vai ter ali uma reação, vai ter uma emoção ali atrelada. E comigo não, parecia que eu estava comprando um pão na padaria, peguei o pão e fui embora. Eu não tive reação nenhuma. Que a forma cada um vai lidar de alguma maneira. E talvez para você que já ter a convivência com os filhos, descobrir o seu diagnóstico, talvez não deu tanto impacto assim, olha, é minha realidade, porém hoje eu sou a realidade, né? Não, comigo já foi um pouquinho mais difícil me aceitar. Eu acho que eu demorei mais de um mês pós-diagnóstico para falar para outras pessoas que não fossem do meu convívio que eu era autista. Porque foi muito difícil, porque eu fiquei, acho que é a síndrome do impostor que fala, eu fiquei naquela coisa assim, será que eu estou tomando lugar de alguém? Será que eu sou isso mesmo? Sabe, mesmo passando com especialistas na área, renomados, feito todo o processo, foi um caminho longo, com várias coisas realizadas ali, eu ainda fiquei com muito medo de falar abertamente para a sociedade quem eu era, sabe?
Então teve um tudo. processo de aceitação, né? E foi uma questão de culpa também. Eu me senti muito culpada. Eu sei que ninguém tem culpa, mas como depois levantaram uma questão genética, né, da minha família, então ao mesmo tempo eu senti que talvez eu fosse culpada pelo diagnóstico dos meus filhos, mas depois eu entendi que na verdade não existe essa culpa. Era mesmo uma questão de não aceitação. E surgiu aquele sentimento, né? Não sei se você pensou em algum momento, agora tudo faz sentido. Muitos. Eu lembro a primeira vez que eu falei sobre. A gente estava fazendo uma conversa com a Martes. Foi ali uma das primeiras vezes que eu abri o diagnóstico, a gente estava conversando. E logo depois que a gente desligou aquela chamada, para mim foi assim, um divisor de águas, porque ali eu entendi o quanto era importante eu poder falar, sabe? Porque eu lembro até hoje, acho que foi a filha da Paty, né? Que falou que queria ouvir do irmão dela que ele a amava e tudo mais. E aí a gente conversando, eu lembro de ter falado para ela que não é porque às vezes ele não conseguia se expressar que ele não sentia. Porque muitas vezes foi o meu caso, muitas vezes eu não conseguia me expressar, não consigo até hoje, né? Me expressar da forma correta, mas não é porque a gente não consegue se expressar que a gente não sente. Então foi assim, foi ali que eu tirei o peso do ombro, sabe? De falar assim, não, agora eu sei quem eu sou. E você se sentia até então incompreendida por todos, né? Sim. Eu sempre fui, desde muito nova, principalmente no ambiente escolar, eu era a estranha, a esquisita, a diferente, a que sempre sofria bullying. Aí você começa a entender o porquê daquelas reações. Começa a fazer todo sentido. Agora, eu vi que você falou sobre a Marte, né? A gente vê que a maioria das mães, né, acabam encontrando muito apoio nesses grupos, né? Esses grupos que são formados por mulheres que também superaram ali e ajudam outras, né? Fala um pouquinho da importância desse grupo, nesse momento difícil que você passou de descobrir o diagnóstico dos seus filhos, o seu diagnóstico, como que esse grupo te ajudou a superar isso tudo, né? A Rebeca falou bem, né, a questão de aceitação, de superação. O quanto esse grupo te ajudou? Meu primeiro contato com a Martes foi em abril de 2018, por aí, 2019, algo assim. E eu lembro que eu tinha pedido para o RH da empresa que eu trabalhava para imprimir uns cartõezinhos falando sobre autismo e entreguei os pirulitos. Eu mesma quis fazer, eu coloquei nas mesas de todo mundo. E até então eu não sabia que a minha amiga Vera estava lá, fazer parte da equipe e tudo mais. E foi ali naquele primeiro momento que a gente se conheceu, que apresentaram a gente, que ela me contou a história dela e eu contei todo o processo que eu estava passando. E até então eu não conhecia outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Então para mim era muito difícil, era muito novo. E era muito difícil porque eu não tinha apoio de nada nem de ninguém. Era o meu filho fazia birra, ele era mal educado, sabe, coisas do tipo. E ele era praticamente um bebê na época. Então foi bem difícil esse começo, mas quando ela conversou comigo, aí ela logo já falou assim, não, vou te colocar para apresentar para as meninas da Mars, que não sei o que, e já foi. Era maravilhoso. E eu fui assim, não vamos. Foi levada, né? E ali eu encontrei uma família, eu posso assim dizer, para minha vida inteira. Ali eu encontrei força. Ali eu encontrei inspiração. Hoje, tudo que eu já fiz na minha vida, eu sou, foi inspirado nessas mulheres, que são mulheres assim incríveis, inspiradoras. A Andressa faz parte também da Mars. E, assim, tudo que eu aprendi, cada passinho, cada dor, cada sofrimento, inclusive até do meu diagnóstico tardio. E se eu superei tudo, foi porque tinha elas ali, sabe? Porque não foi fácil. Não posso falar para as pessoas assim, é fácil. Não é. É muito difícil quando você está sozinho. Principalmente quando você, do nada, as pessoas começam a te abandonar. Sabe? Sem entender. E você só queria falar, só queria, às vezes, alguém que te compreendesse.
E foi ali que eu encontrei pessoas que me compreendiam, sabe? Ali eu me senti parte, pertencente de algo. Coisa que, basicamente, na minha vida inteira eu nunca fui parte de alguma coisa, sabe? Como é importante essa troca, né, Sim. de histórias, para que a gente consiga se entender essa parte de, não vou dizer superação, mas de identidade. Aí você consegue observar que outras mães, outras Sim. mulheres passam pela mesma situação que você, e você pensa, eu não estou sozinha. E esse grupo realmente a gente chama de família Marx, porque é um grupo de mães, né, de guerreiras mesmo, que se descobrem a cada dia. Cada um tem a sua dificuldade e a gente vai nessa luta. Tivemos a Paty, que ficou no caminho, mas que valeu a luta dela, porque ela trouxe, né, muita força para o nosso grupo, né? Era uma mulher muito de fibra, né? Tivemos a Shirley, falecida também. Eu falo que muitas mães adoecem nesse processo. A Isis é mãe e é autista, mas a gente vê muitas mães sofrendo e adoecendo, também morrendo nesse processo. Então a gente precisa desse apoio, precisa dessa troca. É muito importante, né, isso? Sim. E falando aí da vivência, né, do dia a dia, do seu cotidiano, quais são os seus maiores desafios de ser uma mulher autista adulta? Com muita sinceridade. Gostaria de ouvir. Olha, a disfunção executiva, porque eu tenho essa máscara de mostrar para as pessoas que eu consigo, academicamente, eu Um ato de consigo. superação. Né? Nossa, eu super consigo fazer um monte de coisas. Você me dá uma prova, eu vou lá fazer, sabe? Você me dá uma atividade, quando a gente fala de acadêmico. Aí é maravilhoso, eu estou no meu conforto. Agora, quando a gente fala de atividades diárias, aí pegou. E são relacionadas à questão social, trabalho, rotina, sensualidade. Rotina, social, como dona de casa, esse é o meu maior pesadelo. É muito difícil, principalmente quando a cobrança é muito grande com nós mulheres em si, e muito, muito mais quando a gente tem uma neurodivergência, porque as pessoas não querem saber que eu, por exemplo, agora eu não consegui lavar a louça porque eu estou com uma questão sensorial. Entende? Então, assim, as pessoas não conseguem compreender. Ah, não, por que você não lavou esse copo? É muito difícil. Despende muita energia. Né? E segurar o todo é muito complicado. Mas, assim, hoje é o que mais me pega, é a função executiva, principalmente a questão social, porque eu tenho que sempre parecer o menos neurodivergente possível. Então, quando eu chego na minha casa, eu chego completamente esgotada. Eu já não tenho energia para nada. Então, entende-se que a sua saúde mental ela é afetada. Muito. Muito. Eu faço terapia semanal. A doutora, ela é maravilhosa. Ela fala a verdade nua para mim, que eu acho que é um ponto muito importante. Ter essa conversa, esse diálogo. Hoje eu faço muito menos do que eu deveria fazer. A minha terapia não é semanal, 1 hora por semana. Mas eu acho que eu precisava de muito mais, mas infelizmente com toda a correria do dia a dia eu não consigo, mas pelo menos eu me esforço para ter aquela hora, e é a hora que eu consigo tirar todo esse peso, tirar toda a questão sensorial, porque ali é aquele momento que eu tenho para que uma pessoa me escute sem julgamento, sem, sabe, sem nada. Tem a empatia, né? Exato. Dr. Marcos? Você sente que, você falando, né, de fora ao trabalho, quando você chega em casa, você já está sobrecarregada, né, exausta. Você sente que, para a mulher, o diagnóstico do autista, ele, de uma certa forma, pesa mais para a mulher do que para o homem? É uma pergunta bem polêmica, mas eu pergunto porque nós fazemos um trabalho no projeto Alguém por Elas, de mulheres sofrem violência doméstica. E a gente vê que as mulheres autistas estão mais vulneráveis à violência física, psicológica, financeira, das diversas formas, né? E aí você falando assim, surgiu essa dúvida, você como mulher, mãe de crianças diagnosticadas também, né? Como que é isso? Você sente o peso maior?
Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, ser mulher autista é muito difícil, porque a gente tem várias questões que não são colocadas muitas vezes ali naquele momento. Quando uma mulher, por exemplo, sofre de violência doméstica, ela tem aquela dependência emocional que muitas vezes ela não consegue se livrar do seu agressor. Sim. A gente é muito pior essa questão. Porque a gente se prende naquela dependência que vira quase uma doença. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, não é só uma dependência emocional. Muitas vezes acaba se tornando muito hiperfoco. E para nós, atípicas, é muito difícil, sabe, sair daquele hiperfoco naquele momento. Porque, por mais que a gente saiba que está causando dor, está causando sofrimento, nosso cérebro ele não funciona dessa forma. Então, tem um peso muito grande. A sociedade também põe muita coisa pra gente. Sim. É muita cobrança. O tempo todo eu tenho que me provar, muitas vezes no meu trabalho, que eu sou capaz. E não é muitas vezes não é nem pelos meus gestores. Muitas vezes os meus gestores, eles vão lá, me apoiam, acreditam em mim, me ajudam. Mas os meus colegas de trabalho, que muitas vezes, que na minha profissão ainda mais é difícil, porque assim, eu sou professora. Então, os professores eles já estão saturados. Então, aí chega um neurodivergente que mostra para eles, não é esse o caminho. E o que eu acho muito engraçado, porque quando a gente mostra, o caminho é esse, não tem outro caminho, é esse aqui. Só que às vezes a gente não é ouvido, sabe? Mesmo sendo meu lugar de fala, mesmo eu sendo especializada, capacitada para isso, viver tudo isso, muitas vezes a gente é ignorado. Essa voz não é potencializada, né? Exato. Eu falo muito, as pessoas olham a deficiência. Sim. Então, eles não olham a pessoa por si só. Então, você tem profissionalismo, você é formada, você executa as suas tarefas da melhor maneira possível. Mas antes de eu olhar a ISE profissional, eu olho a ISE autista. E aí é onde tem a limitação. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras para mostrar que somos capazes. E se tratando principalmente de violência, né, contra mulheres com deficiência, a gente tem muita questão de quando se denuncia, fazem a baixa da denúncia, porque entende que é uma pessoa especial. Eu uso muito o termo que especial é o pastel da feira. Todos nós somos queridos para alguém, porém, a segurança faz o atendimento, dá baixa, ou seja, aquilo não entrou para estatísticas de que houve uma mulher com deficiência agredida. E aí acaba que fica por aquilo mesmo. Assim, o fato de dar voz, de mostrar que estamos aqui, a gente precisa sim ocupar esses espaços, falar onde estão as nossas dificuldades, para que a gente trabalhe nesse coletivo. Sim. E, assim, eu quase nunca falo disso, mas eu sou uma pessoa que sofre violência doméstica. E, assim, é uma situação muito difícil. No meu caso, ele só foi levado ao fórum porque, erroneamente, colocaram como se eu fosse agressora. E aí eu fui intimada. Para minha sorte, eu não sei porquê, eu acho que, não sei se foi Deus, naquele momento, fez com que a minha irmã que estava me ajudando nesse momento tirasse fotos de mim, de como eu fiquei pós-agressão, como eu fiquei no hospital, porque eu fui hospitalizada. E assim, eu fui fazer corpo de delito, eu fui tratada de uma forma muito desumana, mesmo com vários hematomas. Quando o processo chegou no fórum, eu lembro como se fosse ontem. Chegou no fórum e o promotor lá me tratando como se eu fosse agressora, até eu pegar a minha pastinha e falar assim, posso me defender? Dizer quem sou e aí eu mostrei as minhas fotos, mostrei logo o médico que eu estava no hospital, de todo o procedimento que aconteceu, e mais. E ainda peguei, com a permissão da pessoa na época, que era a ex-esposa, naquela época era a atual esposa, que também passou por agressão física e verbal, e mostrei as fotos, os hematomas, o boletim de ocorrência, e só ali no fórum, naquela audiência, me falaram assim, não, você não é a agressora, colocaram errado, você é a vítima. Mas só assim, para que reconhecessem que eu fosse uma vítima. Exatamente. Eu teria respondido no processo,
sendo vítima. fazer uma leitura de todos os É muito lados. complicado. A necessidade de um advogado, de um apoio Exato. especializado, por isso o projeto Alberto por Elas é tão importante, né, doutora Mari? Sim, auxilia. Então, porque, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é levar conhecimento para as pessoas. E o que nós vemos muitas vezes nos atendimentos da Delegacia da Mulher é que muitas mulheres não têm conhecimento. Então, quando a gente pergunta assim, você já sofreu algum tipo de violência? Não, ele nunca me bateu, ele só me xingava. Ele só retirou meu dinheiro. É uma violência, mas ela não sabe. Mas ela não sabe. E a gente vê isso potencializado nas mulheres com deficiência, né? Exato. E aí, como você falou, a questão da mulher autista, da questão do hiperfoco, né? De tudo, né? Rebeca, E temos do alguma DH? estatística direcionada aqui do município, do estado, na questão de violência contra a pessoa com deficiência, no sentido mulher, né? Até A mulher a especificamente. secretária anterior, gente, não trabalhava hoje, tá? Não. Mas nós temos sim, porém hoje a gente precisa identificar aonde estão essas mulheres, porque elas não saem de casa. Então, do mesmo modo que como pessoa com deficiência, elas se resguardam para não divulgar e se identificar como pessoa com deficiência, por ter vergonha, questões sociais, entra a questão da violência. Então, aonde que a mulher vai ter a coragem em dizer ele me agrediu, ele gritou comigo, ele negou um dinheiro para mim, a verbal psicológica. Então, tudo isso a gente tem que, como que eu posso dizer, desmistificar Sim. e mostrar que ela tem voz, que ela pode ir no OAB por elas, que ela pode ir na Delegacia da Mulher. Hoje Secretaria tem da Mulher. a coordenadoria, que ela pode ir lá fazer a denúncia, pode vir aqui na OAB, pode ir na Defensoria. Então, assim, a gente tem vários leques onde a pessoa pode, olha, eu não quero ir em tal lugar, mas posso procurar tal serviço, porque eu serei acolhida, porque eu serei atendida. Então, ter essa empatia de não só pegar os documentos, mas faz a escuta. Eu falo que quando eu comecei a gestão, eu comecei na Secretaria da Mulher. E muitas das vezes as mulheres chegavam para fazer a denúncia. Ah, não, vai para a Secretaria ser ouvida primeiro para depois fazer a denúncia. Amiga, ela trouxe a denúncia, faça o registro. E aí sim nós vamos fazer o acompanhamento. E o acolhimento, né? Isso, e o acolhimento para entender, olha, após a sua denúncia, os protocolos, a medida protetiva, o tratamento psicológico, vamos fazer com que você tenha autonomia, porque às vezes a questão financeira deixa muitas mulheres amarradas aos seus companheiros, presas aos seus companheiros, porque não tem condições de falar, poxa, eu vou sair daqui, eu vou para onde? E eu acredito que em alguma das vezes você possa ter se encontrado nessa situação do que eu vou fazer, né? Sim. Então, quando chegou no ponto de eu vou fazer a denúncia, ao começar que é o primeiro passo, é o libertador, né? Porém, você entender que dali para frente é uma construção, porque você vai se reencontrar novamente. É o que eu digo bastante. Todo mundo idealiza um relacionamento perfeito, todo mundo idealiza uma família perfeita, porém a gente sabe que isso não existe. Então, a gente precisa quebrar esse estigma e falar, olha, sociedade, vamos tratar o problema do feminicídio, porque ele não é brincadeira. Vamos tratar a violência da mulher, principalmente com deficiência, segurança pública, de fazer o atendimento, manda o assistente social ir lá visitar, manda o conselho tutelar acompanhar, por um prazo que seja, para ver se realmente aquilo ali é uma violência ou foi só uma suposição. Então, nós temos realizado dessa forma o trabalho. Muito importante, Rebeca. Voltando aqui à questão, que o Dr. Marcos ia falando, do mascaramento e da cobrança social. Você falou um pouco disso. Muitas mulheres autistas falam sobre o mascaramento, ou seja, a tentativa de parecer, de não parecer neurotípico. Então, assim, isso faz parte da sua experiência? Você já passou por isso? É diário. Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Eu acho que eu colocaria dessa forma, não vejo de outra De maneira. você tem que se adaptar. Porque a gente estava comentando até antes de começar, né, doutor Marcos, a questão, às vezes, do diagnóstico diferente da mulher, né, e do homem, né, porque a mulher, ela tenta ali
ela acaba se mascarando porque ela tenta se adaptar mais. Eu entendo assim, isso daí eu não sou médica, né? Mas a gente. Mas tem uma uma Isso. sobrecarga de tarefas, e aí é onde você deixou muito claro na parte de tapear, olha, eu consigo isso, eu consigo aquilo, mas não, eu não consigo e eu preciso de respeito. Eu acho que para a família tem que ter esse olhar. Eu, pra ser bem sincera, eu estou trabalhando muito em terapia isso. Está bem embaixo, porque é muito, com essa questão do mascaramento, é Tem muito causa uma difícil, sobrecarga muito grande, né? porque eu, assim, é cansativo o tempo todo sorrir, fingir que nada aconteceu, porque Tá assim, tudo bem. que tá tudo bem, aguentar assédios o tempo todo, moral, isso é muito difícil, a gente sabe, é muito complicado. Eu já passei, eu vivo isso sempre, parece que meu marido até brinca, ele fala assim, parece que você atrai pessoas que assim, porque não é possível, porque é o tempo todo, sabe? E principalmente quando eu me sinto confortável de falar para as pessoas, hoje em dia não, eu já miro assim, eu sou autista, tá tudo bem. As pessoas às vezes acham que eu tô brincando, mas eu tô falando realmente para a pessoa. Para algumas pessoas que eu me sinto confortável, eu conto o meu diagnóstico, conto, se você perceber que eu tô dessa forma, porque eu sou uma pessoa que fala muito. O nível de liberdade até brinca, tem pessoas que não aceitam com a deficiência. Isso também, porém, mas é uma forma de minimizar a situação muitas vezes, sabe? Porque eu vejo muitas vezes da forma que eu sou tratada, sabe? É muito difícil. Eu já vivenciei situações a quais as pessoas me tratavam bem, é demais, e quando eu soube que eu era autista, já não é bem assim, sabe? Começou a me tratar de formas muito difíceis, isso acaba prejudicando o seu bem-estar. Sim, psicológico, né? É muito difícil. Porque chega uma hora, você vai aguentando, até a hora que você explode. E assim, eu já fui uma pessoa muito reativa. Parece que você tem que ensinar as pessoas como elas precisam te tratar. Né? Sim, isso é o tempo todo. Esse seria até uma pergunta. Qual que é a diferença antes e depois do diagnóstico para você? O que mudou na sua vida? Olha, nossa, foi um divisor de água tão grande, tão grande, mas assim, mudou tanta coisa. Primeiro, a autoaceitação, foi assim, primordial. Hoje, eu posso impor limites, e antigamente eu não... você vai fazer isso. Eu faria. E assim, muitas vezes não me faria bem, mas eu iria lá fazer, porque eu poderia ter evitado, sabe? Eu teria evitado principalmente a minha tentativa de suicídio. Isso pra mim, um ápice, assim. Eu não aguentava mais. E se eu não estivesse mais aqui, talvez eu não teria tido as alegrias da minha vida, que é a minha família, os meus filhos e o meu esposo. E é isso. Eu acho que se tivesse evitado, é uma consequência que eu vou carregar pro resto da minha vida. Mas era uma dor, era um sofrimento que não acabava nunca. Até o meu diagnóstico. Você vê como que mexe com a autoestima, onde a tem importância, provar para a pessoa como você tem que lidar comigo, como eu tenho que me posicionar na sociedade. E como você chegou no ápice, porque a ponto de querer se matar, no sentido de, tipo, olha, eu não tenho mais que te ensinar. Então, para mim, chega, eu acabo com isso logo de uma vez, e o seu problema também acaba. Então, a falta do conhecimento também relacionado a lidar com a deficiência, sobre a deficiência. É falar mais do assunto de uma forma mais aberta, igual a gente está falando aqui, sobre tudo, né, e saber da importância disso, né? Eu acho que é o principal. O autoconhecimento, eu ia falar essa palavra. Exatamente. A gente vê que o conhecimento, ele de fato é um divisor, tanto para que eu possa tratar o próximo como ele deve ser, ou eu devo cuidar de mim. Você não saber o seu diagnóstico, você chegou no limite de querer tirar a sua própria vida. Talvez se você tivesse esse diagnóstico antes, você teria identificado, teria seguido outros caminhos. Então, a gente vê que o autoconhecimento e a aceitação, né, é um processo extremamente importante.
importante nesse... É necessário um diagnóstico já na infância Isso, para que automaticamente a pessoa consiga lidar, evite e exatamente. tenha esse autocuidado, porque a gente também fala muito do cuidador, do Isso. cuidando de quem cuida, mas e o O autocuidado, né? autocuidado, Mas eu vou de dar saber sair de situações que te colocam em Isso. situações de Constrangimento. constrangimento, entendeu? E sabe o que é pior? É que muitas vezes as pessoas não entendem que existe um sofrimento para o nível 1 de suporte. As pessoas não entendem que como nós compreendemos, nós temos uma compreensão, não que o nível 3 e o nível 2 não tenham uma compreensão das coisas que acontecem com ele, mas nós temos a noção da dimensão, nós sabemos de fato que é aquilo. Então, eu acho que a dor é muito maior para a gente. Ao ponto, eu tenho alunos, eu já trabalhei e trabalho com um aluno, e ele é autista, mas ele não aceita que ele seja autista. Ele verbaliza, eu não gosto que se refiram a mim como isso, porque eu não sou como um colega que é um autista nível 3 de suporte. Entende? Então, assim, agora que ele tem se aceitado, pelo fato dele estar com uma professora autista, entende? É muito doloroso, é terrível. E, assim, a gente é sempre taxado, principalmente na infância, como a criança difícil, a criança problemática, a criança que ninguém quer ter dentro de uma sala de aula, sabe? E às vezes não é nem isso. Né? E tem que quebrar, porque a gente fala, o autismo é uma régua. Nenhum é igual ao outro. Exato. Né? Quando Então, coloca nível 1, nível 2, são nível níveis 3, de gente, suporte é uma diferentes. É uma deficiência. deficiência, as dependente Cada um do vai suporte. reagir de uma forma. As pessoas têm que entender, na verdade, que o nível de suporte é para tratamento. Isso. Não é para o dia a dia. A nossa percepção é diferente. A minha percepção aqui vai ser diferente da Amanda, que também foi entrevistada, que vai ser diferente de outras pessoas. As pessoas não conseguem compreender isso. E é muito difícil quando é imposto, porque é imposto todos os dias isso pela sociedade, pelo Você tem que todo. quebrar todos os dias o estigma, Todos os dias, a autoafirmação de que você é capaz, de que você pode. O tempo inteiro. E o pior de tudo é você ter que ensinar crianças que também têm o mesmo diagnóstico que você a sobreviver, porque essa é a palavra. Mas você acha que essas crianças olham para você hoje e vê você como uma identidade de representatividade? Sim. Sim, acaba sendo. A gente conversou. E aí essa troca. Sim. Na verdade, a importância, né, é grande, porque elas vão falar, eu tenho o autismo, eu sou autista igual a ela, mas eu vejo que é possível eu trabalhar, eu estudar, eu conseguir minhas coisas, porque minha professora está aí de exemplo. Aí ela passa a ter uma referência boa, porque a gente vê que às vezes na maioria, a referência é sempre negativa. Sim, Como se eu não quero ser autista por causa do meu colega. Ele tem aquele colega como referência negativa. Ou achar que vai ser só o autista. Isso. E poder olhar, ver uma mulher que é professora, prestou um concurso, Exato. se tornou uma profissional de excelência. É capaz. Então você consegue se espelhar e falar, eu posso ser um advogado, eu posso ser um professor, né, eu posso ser um dentista, eu posso ser o que eu quiser. Exatamente. Não limita, né? Não limita. E é o que eu repito também em casa com os meus filhos. Então, o meu filho Bernardo, ele foi diagnosticado com nível de suporte, mas atualmente ele está no nível 2, graças a muita terapia, que é também muito importante na nossa vida. E eu brinco com ele, que ele fala assim, não vejo a hora de parar de estudar. Eu falo assim, parar de estudar, você só vai parar quando você me pegar um diploma na mão, vai ser superior. E olha lá, se atualizando. Aí ele falou assim, mas como é que eu faço isso? Aí eu falo, na faculdade. Aí agora o discurso dele é assim, eu não vejo a hora de terminar essa tal faculdade. Ele tá no terceiro ano do Fundamental 1. Nossa, tem um longo caminho para chegar lá. Mas ele já tá ali, eu não vejo a hora de terminar essa tal faculdade. Porque ele já entendeu, porque eu falei para ele, é muito importante estudar. É outra coisa também, que muitas vezes quando nós não estudamos, principalmente pessoas com deficiência, se a gente já é taxado, é pior ainda, infelizmente. E a importância. Eu vejo a minha filha, né? A felicidade dela de aprender. Ela está lendo, ela tem, sabe, você vê a alegria no olhar. E sabe, a lição dela é regrada,
sabe? Ela vai pro pulmão feliz, ela vai pra escola feliz, ela fala inglês, mas é porque aquilo estimula, né? O Exato. conhecimento estimula. Exato. E não podemos imitar. Eu já ouvi, talvez faculdade não chegue, mas tudo bem. Eu já ouvi pessoas imitando, talvez faculdade não chegue. Se ela quiser, chega. Eu já ouvi Se ela de quiser, professor. chega. Eu já ouvi de professor. Eu lembro, eu ainda não tinha diagnóstico, mas eu me lembro de estar no ensino médio, estudando ali sozinha. Eu tinha 2 professores que acreditavam em mim, então eles levavam material para mim. E eu lembro de quando eu fiz a segunda vez do Enem, eu concluí o ensino médio, eu fui a maior nota da minha escola. Eu estava no segundo ano e eu tirei 980 na redação do Enem. E já em 2012 já não era muito fácil. Era uma prova maçante, porque era sábado e domingo, não era um domingo, depois no outro domingo, era 2 dias seguidos de prova. E eu lembro de ter escutado plenamente de um professor: por que você está estudando? Você não vai ser nada. E, assim, quando eu fiz a minha segunda graduação em educação, foi letras, eu tive a oportunidade de estagiar na mesma escola que eu estudei, inclusive esse professor estava lá. A aprender tudo E comigo. foi muito Parabéns. engraçado, porque eu virei, e aí me deram as opções de professores para que eu fizesse o estágio. Eu tinha uma professora que foi uma que acreditaram em mim, e eu virei e falei: não quero ele, eu quero ela. Já Bem tem direito de assim, escolher. direta, nossa, os professores, todo mundo olhou assim, eu falei: não, porque lembra, professor, você falou que eu não seria nada. E aquilo que dói, né? Então, assim, às vezes a percepção, a gente pensa que a criança, né, no caso Isa, não tem a percepção, então eu tenho cuidado com isso. Ela fala: mamãe, quero fazer faculdade. Eu falei: quer, filha? Qual? Escolhe. Você vai fazer o quê? Aí ela fica toda ansiosa. Mas é isso. Eu acredito na Isa. Eu acredito nela. A gente, como mãe, tem que acreditar nos nossos filhos, porque a gente Nossos filhos não é só benefício, eles são potentes. a gente faz a ponte para isso, né? E a gente está aqui para fazer a ponte. Eu sei que você é mãe também, e a gente sabe que é difícil, né? E às vezes a gente ouve, vê no olhar das pessoas a rejeição, vê no olhar das pessoas o preconceito, vê no olhar das pessoas o capacitismo. Isso dói na gente. Talvez naquele momento para ela não tenha gerado nada, mas para mim já me deu um start que eu já saí dali reagindo, porque eu sou reativa, pessoal, então não tem jeito. Eu já saí reagindo. Falar sobre isso é muito importante, porque muitas vezes as mulheres autistas, elas passam anos, né, sendo vistas como tímida, difícil ou intensa até demais, e quando na verdade elas apenas estão mostrando, sobrevivendo, que elas são capazes, que elas podem. E é dizer que antes da deficiência somos pessoas. Exato. Estamos caminhando para o final, o bate-papo está muito bacana, nem sei o tempo, gente, a gente perde aqui um pouco a noção do tempo. Mas para encerrar, Isis, eu gostaria, né, que você deixasse aí uma mensagem para outras mulheres autistas que talvez estejam se reconhecendo agora em você. Olha, confesso que a gente estava. Eu estou pensando nessa pergunta até agora, mas eu vou começar com um acontecimento. E uma vez eu estava numa loja, bem aleatória, e eu lembro que eu estava indo para frisar, para fazer alguma coisa. E aí eu estava com o meu crachá, e aí uma funcionária da loja virou para mim, eu tenho contato dela até hoje, a gente conversa. E aí eu lembro dela ter virado para mim e falado: você é autista? Aí eu falei: sou. Aí ela virou para mim e falou assim: finalmente eu encontrei alguém como eu. E aquilo ali me marcou, assim, muito, porque eu entendo. Às vezes eu brinco assim, falo assim, quando eu vejo alguém falando: tenho uma filha autista adulta, não sei o quê, eu falo assim, uma prima, a primeira coisa que eu falo assim: me passa contato, preciso de amigas, assim. Preciso renovar meu ciclo. Mas, assim, o mais importante é não desista. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes você vai precisar se provar muito, não vai ter outro caminho mais fácil. Eu sinto falar que
Infelizmente eu queria falar assim, vai ser fácil, não vai. Eu acho que vai ser mais difícil ainda quando você receber o diagnóstico. Pessoas vão se afastar de vocês, infelizmente, mas vai acontecer, não tem muito pra onde correr. Mas saiba que da mesma forma que pessoas se vão, outras pessoas vão chegar na sua vida de formas incríveis, que vão te ensinar, que vai te mostrar que a vida também pode ser leve. Mesmo você tendo um diagnóstico que não vai te invalidar de realizar seus sonhos. Eu realizei meus sonhos depois do diagnóstico. E aí, ali eu entendi quem eu era, me provei capaz. Então, assim, não desista. Mesmo quando estiver mais difícil, porque olha, tem dias que eu olho assim, tá difícil hoje. Mas eu falo, mas vai valer a pena amanhã. Então, assim, mesmo o mundo pareça que está desabando, continua de cabeça erguida, porque você... Conosco, né? Tem um Exatamente. grupo, amigos, parceiros. Gratidão pela experiência de isso. hoje, pela generosidade que está nos proporcionando aqui. Gostaria Da sua também história. que a Rebeca deixasse aqui uma mensagem, a nossa coordenadora da pessoa com deficiência, porque ela tem uma história também de vida, e eu gostaria que ela deixasse aqui a mensagem a Eu digo vocês. que não está sozinha, tá? Independente da deficiência que você tenha, não se limite, porque você não está só, temos uma rede de apoio, OAB, gratidão, porque hoje, dentro da política pública, é uma construção que nós realizamos dentro do município. A OAB é nossa parceira, doutora, como hoje presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Nós temos realizado este trabalho em coletivo, e é só assim que nós vamos conseguir mudar a minha realidade como pessoa com deficiência, a sua realidade como mãe, pessoa profissional, doutora, nessa construção, porque nada sobre nós sem nós. Então não tem como falar da pessoa com deficiência sem entender a deficiência. Não tem como eu querer ajudar se eu te perguntar do que você precisa. Essa é a mensagem que eu digo. Obrigada, Rebeca, pela sua presença, sempre parceria. Doutor Marcos? Eu gostaria de agradecer a Rebeca, que vem desempenhando um trabalho de coordenadoria aqui no município, desafiador, né, Rebeca? Sim. Mas sempre com firmeza. Então, eu agradeço aí a tua disponibilidade, o teu servir para a nossa comunidade japonesa. A Isis também, aprendi muito, muito mais, né, com a sua vida, com a sua profissão. A gente estava no pré-bate-papo aqui, né, e é importante essa comunicação entre as pessoas, que a gente vai se abrindo, a gente vai entendendo, né. A Rebeca usou aqui o termo nada sobre nós sem nós. Eu me recordei de uma especialização que eu fiz da pessoa com deficiência, que a doutora está fazendo, quando foi falar da previsão da pessoa com deficiência na Constituição. E a gente vai conhecer na história, né? E quando estávamos fazendo os dispositivos constitucionais para falar da pessoa com deficiência, não tinha uma pessoa com deficiência para contribuir. E aí se formou uma comissão, foram até Brasília, e ela falaram, como assim estão falando de nós sem nós? Nós queremos participar. E isso mostra o extraordinário do ser humano, porque o ser humano, por mais que ele venha a ter limitações físicas, psíquicas, ele sempre é capaz de superar. E isso nós vimos através do seu depoimento, através da conversa que nós tivemos com você, através da Amanda falando que ela dos dons dela, da vontade de crescer, de estudar, de casar, ter filhos. Então, é isso que hoje eu entendo que é a principal mensagem para a sociedade. Não trate, ela até falou assim, não quero que me trate como coitada. Eu não sou coitada. E nem criança. E nem criança. Ou seja, é pertencer ao espaço. Isso, ocupe esse espaço que é seu de direito. Exato. Porque automaticamente você pode estar numa sociedade onde eu quero ser visto pelo que eu sou. Pelo que eu sou. E não pela deficiência que eu tenho. E é ocupar o espaço. Exatamente. E essas histórias mostram que todos nós podemos. Nós podemos chegar no lugar. Construção. É uma construção. Então,
Muito obrigado a vocês duas por colaborar aí com esse podcast hoje. Agradecemos demais pela generosidade das duas, pelo conhecimento, aprendemos muito, né? Com certeza, saio com mais Saiam conhecimento aqui. renovados É isso aqui. E agradecer a todos que estiveram conosco até agora. E se gostou do conteúdo, eu peço que vocês compartilhem. Muito obrigada a todos. Por justiça, doutora, deixe o Instagram de vocês, as redes sociais, para as Isso, pessoas por favor, gente. seguirem, por favor. @teajuda_ifes. Fazendo as honras da casa. O meu é gad.rebeca. Então, deixe seu like, curte, comente e compartilhe. E o nosso, OAB Taboão da Serra, né? Exatamente. Obrigada. Estamos de volta aqui com a nossa entrevistada, Amanda Saraiva. Tudo bem, Amanda? Tudo, oi, prazer, eu sou a Amanda Saraiva, eu sou uma artista autista, eu tenho uma hiperfixação em artes no geral, principalmente artes visuais. Hoje em dia eu trabalho como ilustradora, freelancer, também irei lançar o meu primeiro livro, que eu mesma ilustrei, eu mesma escrevi ele todo sozinha. O meu trabalho é voltado principalmente para pintar telas, fazer pinturas em papel, com aquarela, lápis de cor. Eu realmente faço um mix media, né? Eu trabalho muito com mix media. Além da questão artística, eu também vou para a área um pouco de design, faço palestras em escolas, é só o pessoal me chamar que eu vou lá e faço o meu melhor para atender as necessidades das escolas. Realmente, assim, o meu trabalho é bem voltado para essa área de demonstrar a inclusão, conscientizar e também espalhar um pouco de cultura e arte para todos. É isso aí. Obrigado, Amanda, pela sua presença e generosidade de estar conosco. Rebeca, tem alguma pergunta para nossa querida Amanda? Olha, querida Amanda, eu queria perguntar para ti na questão de como que você se identificou nesse talento. Como que você olhou e falou, olha, é a arte que me representa, é com o desenho que eu me identifico. Como foi isso para você? Eu comecei a ter essa consciência por mais ou menos por volta ali dos 6 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de desenhar, de pintar, coisas realmente voltadas para a arte. E eu até tentava me encaixar, de falar, não, quando eu crescer eu vou ser cozinheira, algo assim do tipo. Algo que normalmente o pessoal mais tem foco, né? E eu vi que eu não iria conseguir, né, ser feliz com isso. E conforme os anos foram passando, mas eu ia percebendo que realmente a minha área para eu atuar seria, no caso, a área artística. E então eu decidi ir aos poucos, estudando por mim mesma. E hoje em dia eu tô aqui, me desenvolvendo cada vez mais nessa área. E muito bem, porque, gente, o trabalho que ela faz, se vocês puderem acompanhar, é, assim, sensacional. Fala muito sobre ela, mostra a identidade dela, o quão profissional ela está se tornando, e é como ela disse, né? Me chamem que eu apresento o meu trabalho. Amanda, quer deixar seu Instagram, seus contatos aqui? Claro, claro. Eu estou presente em 3 plataformas, o YouTube, Instagram e TikTok. No YouTube eu faço vídeos mais longos e não sou muito presente justamente por serem arquivos mais extensos. Mas eu sou mais presente no TikTok, no Instagram, e todos têm o mesmo arroba, @saraiva_chan, CHN no final. Isso é ótimo. Doutor Marcos? Eu só tenho a agradecer a presença da Amanda, que hoje contribuiu muito para o conhecimento, né, do tema do autista. Agradecer também a nossa coordenadora Rebeca, que também veio enriquecer esse debate. E, como sempre, agradecer ao OAB, na pessoa da nossa presidente da pessoa com deficiência, a doutora Andressa. Obrigado, doutor Marcos. Obrigada a todos. E deixo aí um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.